do Senhor a todos. Meu nome é Juliano e tenho um prazer imenso de falar a vocês a respeito da Palavra de Deus. É uma alegria tremenda, porque Deus sabe o que eu passei para estar aqui. O Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. E por isso eu quero falar a respeito dele, porque Ele foi misericordioso para comigo e para quantos milhões de pessoas Ele tem sido misericordioso. Quero falar a respeito de 5 passos, uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. 5 passos que eu tenho como os mais importantes da vida de um homem ou de uma mulher. 5 passos que falam a respeito da salvação. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte: todo homem e toda mulher deve aceitar a Jesus. O que é isso, aceitar a Jesus? A Bíblia nos diz em Mateus 10:32 que o próprio Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, diz o seguinte, que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei. A Bíblia é bem clara. E o Senhor Jesus, ele nos mostra que nós precisamos confessar. O que é confessar? Primeiro, quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos confessando diante da igreja dele, diante de pessoas: eu aceito a Jesus como meu Senhor. E na verdade é o oposto, é o Senhor Jesus que nos aceita. Quando nós reconhecemos que nós não vamos dar em nada, ou quando não temos mais esperança, nós entregamos a nossa vida a Cristo e sabemos que nele nós podemos confiar. Quando aceitamos a Jesus, o nosso coração é transformado. E essa transformação não vem do nosso querer. Essa transformação vem através do Espírito de Deus, que nos mostra que há uma solução, que há um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, o primeiro passo, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Agora, vamos para o segundo passo. E qual é o segundo passo? Primeiro, nós temos que aceitar a Jesus. O segundo passo, nós precisamos nascer de novo. A Bíblia nos relata no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus diz o seguinte para um certo mestre da lei. E disse Jesus o seguinte, assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O que é nascer de novo? O nascer de novo é algo que acontece interiormente na vida do ser humano. O nascer de novo é algo que o Espírito Santo nos induz a sermos uma nova pessoa. Então, nós falamos do primeiro e do segundo passo. Qual é o primeiro passo? Aceitar a Jesus como nosso Salvador. Segundo passo, nós precisamos nascer de novo, ter uma nova vida, ter uma conversão. E agora, o terceiro passo é o seguinte: nós temos que compreender que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de algo que nos falta. Né? Em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus pela fé. Nós precisamos entender que isso é um presente. O que é graça? É um favor não merecido, é algo que nós não merecíamos e recebemos. Quando recebemos um presente em nosso aniversário, às vezes as pessoas não sabem o que nós fizemos durante o decorrer daquele ano, mas nós recebemos, né? E mesmo não merecendo, as pessoas nos abençoam. Jesus não é diferente. Ele sabia que nós não merecíamos, sabia que nós não conseguiríamos nos livrar do pecado se não fosse através da graça e da misericórdia dele. Então, nós precisamos entender que nós somos miseráveis e que nós precisamos de ajuda. Quando o homem e a mulher entendem que precisa de ajuda, ele se entrega a Cristo, ele aceita Jesus, ele começa um processo da regeneração e começa a aprender que pela graça, que pela misericórdia de Deus, nós estamos vivos. A Bíblia nos diz que todo dia, como ovelhas, somos lançados em meio aos lobos. Mas o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus relatou que no mundo nós teríamos aflições. Mas o próprio Jesus também nos disse: tem de bom ânimo, porque eu
venci o mundo. Então, já falamos de 3 passos. O primeiro passo, aceitar a Jesus. O segundo passo, nascer de novo. O terceiro passo, nós precisamos da graça de Deus, que não vem de nós. Nós temos que entender que é de graça, que nós não temos que pagar. E o quarto passo? O quarto passo fala a respeito de que nós precisamos ser parecidos com Cristo. Como devemos parecer com Cristo? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte para os coríntios, que sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele imitava Jesus. E ele nos exortava aos coríntios, e hoje ele nos exorta a imitarmos a ele, assim como ele é imitador de Cristo. E o que é imitar a Cristo? A Bíblia nos relata que Jesus tinha alguns discípulos. Então nós precisamos hoje ser discípulos do Mestre. Ele é o Mestre dos Mestres, ele é o Senhor dos Senhores. Quando nós não temos certeza de algo, o que nós devemos fazer quando estamos trabalhando em uma determinada empresa? Nós perguntamos ao nosso chefe, que é uma autoridade sobre a nossa vida, que sabe mais do que nós. Então, da mesma forma no mundo espiritual, se nós não sabemos, nós temos que perguntar para quem? Para o Mestre. Em 1 João ele é citado de tal forma que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e tudo do que foi feito, se foi feito por intermédio dele. Ele criou o universo, ele nomeou as estrelas, ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós temos que imitar. Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E olha o que ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com o Mestre a sermos mansos, a sermos humildes, porque a nossa natureza ela é decadente, ela é pecaminosa, o homem é de coração mau, de coração podre. Mas o Senhor ele nos purifica de todo pecado com o seu sangue. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. E como? O Senhor Jesus ele amou o mundo inteiro, de tal forma que ele deu a sua vida por mim e por você e por mim. Ele deu a vida por toda a humanidade. Como nós devemos agir? Nós precisamos dar a nossa vida para o nosso próximo. Como? Amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo, tendo amor, tendo paciência, tendo compreensão. Isso é cuidar do nosso próximo, tendo cuidado no falar, no agir. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós podemos ter todos os dons, mas se não tivermos o amor, de nada vale. Então, já falamos de 4 passos. Primeiro, aceitar a Jesus. Segundo, nascer de novo. Terceiro, saber que a salvação é de graça. Quarto passo, nós temos que sermos imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo era, como ele nos ensinou. E nós temos também, no 5º passo, sermos perseverantes. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, que mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor Jesus, ele nos mostra o seguinte, que nós vamos passar por dificuldades. Se você ler o capítulo de Mateus, nós vamos entender que vamos passar por muitas aflições, que vamos ter dificuldade, mas que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. E como nós podemos ser salvos? Aqui estão os 5 passos. Primeiro, aceitar a Jesus. Segundo, nascer de novo. Saber que a salvação é de graça. Quarto, nós precisamos ser parecidos com Cristo. E 5º passo, nós precisamos ser perseverantes. Não importa a luta que vocês passem, não importa a luta que nós vamos passar ou estamos passando, nós temos que entender que o Senhor Jesus ele nos ajuda. Romanos 5 nos mostra que através da fé nós temos paz com Deus. E que a nossa fé colocada em experiência, nós vivendo com Deus, nós vamos ter experiência, e experiência vai produzir paciência, paciência vai produzir esperança.
E essa esperança não é confundida. E como que essa esperança não é confundida? Quando nós perseveramos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançado numa fornalha de fogo ardente, apareceu o quarto homem que cuidou deles com vida. O Senhor Jesus, Ele é muito maravilhoso. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos salvar, a ponto de dar a sua própria vida por toda uma humanidade. É somente você abrir o seu coração, aceitar a Jesus, nascer de novo, entender que é pela graça, que nós não precisamos pagar, porque a dívida está paga. Jesus já pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. Nós precisamos sermos parecidos com Cristo e nós precisamos também sermos perseverantes. Então, meus amados, entenda que o Senhor é contigo, aceite a Ele, entregue o seu caminho a Ele, confie nele, que você vai ver grandes coisas acontecer em vossas vidas. A Bíblia nos mostra o caminho verdadeiro. Se você quer viver bem, leia a Bíblia, pratique-a, porque ela te conduzirá à salvação. Eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo e peço a vocês que orem por mim, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestade. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.